Uma pessoa perguntou por que nós, os pentecostais, não guardamos o sábado. E eu te respondo isso biblicamente, pelo menos por 3 razões eu não guardo o sábado. O primeiro motivo é porque Deus ele instituiu a guarda do sábado para o povo de Israel logo após a sua saída do Egito. O segundo motivo é que o sábado era um sinal entre Deus e o povo hebreu. Isso tem base em Êxodo, capítulo de número 31, do versículo 13 em diante. O terceiro motivo pelo qual eu não guardo o sábado é porque não há uma instrução do próprio Jesus e nem dos apóstolos para guardar o sábado. Sendo assim, o sábado, na minha linha de interpretação, é mais um dia comum, como todos os outros. Dessa vez estarei realizando um react a respeito da guarda do sábado, galera. Porque o Gui Souza falou no vídeo dele, nesse vídeo que eu acabei de postar aí, que eu acabei de colocar aí para vocês assistirem, que os pentecostais, né, a galera que está dentro do cristianismo aí, não guarda o sábado. Porque Jesus nunca falou de sábado, né, o apóstolo Paulo também não. Ou seja, lá no Novo Testamento não tem nada que venha mencionar essa questão. Só que eu quero deixar claro para vocês, galera, que a gente vê uma contradição, que a gente vê um equívoco muito grande, né, com relação aos autores do Novo Testamento. Beleza? A gente vê esse equívoco. E a primeira pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Se Jesus, meu mano Gui, se Jesus, ele não ensinou, ele não pediu para ninguém, para que nenhum dos seus discípulos, para que nenhum dos seus apóstolos, né? O apóstolo Paulo também não falou nada. Me explica o seguinte. Por que Jesus, ele vai dizer o seguinte, o personagem Jesus dos evangelhos vai falar o seguinte, conforme está lá, deixa eu pegar aqui, em Mateus capítulo 5. Ele vai dizer o seguinte. Antes de ler essa passagem de Mateus capítulo 5, 17, galera, eu quero primeiro falar uma coisa para vocês, tá? Essa prática da guarda do sábado são práticas específicas, tá? As pessoas conhecem mais aí a instituição adventista do sétimo dia, né? Mas também tem a igreja batista do sétimo dia que realiza, né? Que tem esse costume da guarda do sábado. E eu já quero deixar de antemão que, embora eles, os adventistas, ou os batistas, né, eles acham que estão guardando, estão ali praticando a guarda do sábado, conforme está lá, na Taná, é um grande equívoco, tá? Mas não vou prolongar, não vou especificar sobre isso, depois até farei mais um vídeo aí, a respeito das duas instituições, né, com relação à guarda do sábado, tá? Mas eu já quero deixar de antemão isso, que eles não praticam ao pé da letra, da forma como deveria ser praticado, né? Segundo o que está lá na Taná. Beleza? Eu quero deixar claro isso para vocês. Luiz Souza, Mateus capítulo 5, versículo 17. Jesus ele vai simplesmente dizer, o personagem lá vai dizer, o autor vai dizer o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Agora preste atenção, porque vocês que estão dentro da escatologia futurista, nem tudo foi cumprido. Ainda segundo a visão de vocês, escatologicamente falando, né? Segundo a visão de vocês, ainda precisa ser cumprido, né? Então, vamos lá. 18. Porque em verdade vos digo, preste atenção, até que o céu e a terra passem, nem um ícone ou um tio, meu mano, jamais passará da lei até que tudo se cumpra, meu camarada. Agora a pergunta que eu faço, meu mano Gui, essa lei que Jesus está falando aí, meu mano, não é a lei que foi dado a Moisés lá no Monte Sinai, cara? Não são os 10 mandamentos? Diz aí pra mim. E dentro desses 10 mandamentos, não tem a guarda do sábado? Ué, peraí. Se ainda falta cumprir tudo, meu amigo, se segundo vocês ainda não cumpriu todas as profecias, por que você, meu mano Gui, que está dentro da religião judaica, porque a religião é do judaísmo, não guarda o sábado, meu amigo? Não seria contraditório? Porque você falou pra mim que Jesus, ele não ensina a prática da guarda do sábado, mas o próprio Jesus vai dizer que nenhuma lei seria abrogada, meu amigo. Que nenhuma lei seria tirada. E até que se cumprisse tudo. E segundo, o que vocês ensinam ainda não se cumpriu tudo. Porque vocês acreditam que Jesus ainda vai voltar, vocês acreditam que muitas profecias ainda vão se cumprir. Agora, a pergunta, como que fica isso, meu mano Gui? Isso não seria uma contradição, meu camarada? Isso não seria contraditório? Diz aí pra mim. No versículo 19, meu mano Gui, ele ainda vai ser mais enfático. O personagem vai enfatizar mais ainda. Olha só o que ele vai dizer, ó. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus, cara.
fala comigo aonde que esse personagem, aonde que Jesus, nos evangelhos, meu mano Gui, disse o contrário. Ó, galera, meus apóstolos, meus discípulos, olha só, eu estou aqui e vocês não precisam mais praticar a lei de Moisés não, pô. Porque eu vim acabar com a lei, eu vim destruir essa lei. Eu vim arrebentar com a lei de Moisés, pô. E acabou. Precisa, meu mano. E aí, Gui? Como que fica essa situação, meu camarada? Diz aí pra mim. Como que fica isso? A gente não tem aí uma problemática? Olha só o que... Aí você citou a passagem de Êxodo. Falou de Êxodo. Mas olha só o que a passagem vai dizer, meu mano Gui, com relação a respeito da guarda do sábado. Vamos analisar. Meu mano Gui, olha aí, ó. Êxodo capítulo 31. Versículo 16 vai dizer o seguinte, meu mano. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações, cara. Olha aí, ó. 17. Entre mim e os filhos de Israel é um sinal para sempre, forever. Olha aí, meu mano Gui. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou o alento. Olha aí, ó. Palavra olã no hebraico, dentro da etimologia. Tá certo que é uma palavra polissêmica, né? A palavra olã, mas aqui é uma mensagem que está vindo do próprio Yahvé, pô. Se está vindo do próprio Yahvé dentro da etimologia, meu amigo, não seria por um longo período de tempo. Seria realmente ali para sempre. Ou seja, de forma eterna, perpetuamente. Essa é a ideia. Se a guarda do sábado, meu amigo, é um dos mandamentos que foi dado lá no Monte Sinai, por intermédio do anjo lá, Moisés, e o próprio Yahvé, né? Segundo a sua Bíblia, meu mano, segundo o que você coloca como, não, porque isso aqui é fé, isso aqui é o que eu venero, é o que eu acredito, é a minha regra de fé. Está dizendo que é para sempre, está dizendo que é de forma perpétua. Por que Jesus, ele simplesmente iria abolir esse mandamento, meu camarada? Por que o apóstolo Paulo iria negligenciar esse mandamento? Dizem pra mim. Extremamente contraditório, cara. Completamente contraditório, meu amigo. Agora fica a pergunta, quem é que está certo, meu amigo? Diz aí pra mim. Quem está correto em tudo isso? Fica a minha pergunta. Meu mano Gui, agora só para finalizar aqui esse react, tá? Você disse aí que o apóstolo Paulo, né? Você falou que o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo não mandou ninguém guardar o sábado, né? E concordo contigo, porque realmente não tem nada, tá? Nas cartas do personagem Paulo, dizendo que as igrejas do primeiro século devem guardar o sábado, praticar esse mandamento, um dos mandamentos lá do Decálogo, dos 10 mandamentos que foi dado a Moisés. Beleza, não tem. Só que a gente tem uma problemática, Gui. E que problemática é essa que a gente encontra em uma das cartas de Paulo? É quando ele escreve uma carta para a igreja de Romanos, para a igreja de Roma, para os romanos, para a igreja de Roma. Ele vai dizer o seguinte em Romanos capítulo 3, que eu vou ler aqui a partir do versículo 28, tá? Que vai dizer o seguinte, ó. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Afirmação de Paulo. Aí ele vai dizer no 29, é porventura Deus somente dos judeus? Não é o também dos gentios? Sim, também dos gentios. 30. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Agora presta atenção no versículo 31, que é onde ele vai trazer essa problemática. Olha aí, ó. Anulamos, pois, a lei pela fé, segundo, né, em algumas outras cartas que ele mesmo escreveu, que está lá sendo relatado, sim, os cristãos da igreja do primeiro século, os discípulos, né, segundo os ensinamentos de Paulo, não é pelas obras, e sim pela fé. Está lá em Efésios. Não pelas obras, e sim mediante a fé. Né? E aqui ele vai falar que não. Ele vai dizer o contrário. Vírgula. De maneira nenhuma. E vai enfatizar mais ainda. Ó. Antes, confirmamos a lei. E essa lei é que lei? Eu vou deixar a etimologia da palavra aí, ó. Nomos, no grego, que é a mesma etimologia da palavra lei, lá em Mateus capítulo 5, meu mano Gui. Não seria contraditório as palavras do apóstolo Paulo com relação à prática da lei, meu amigo? Diz aí pra mim. Fala comigo aí, cara. É isso aí, galera. Estamos juntos. Um grande abraço a todos vocês aí no Kawaii. Canal Além da Religião. Conectando a razão, a lógica e a coerência.